55. Mas vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu disser eu não conheço, serei mentiroso exatamente como vocês, mas eu o conheço e sua palavra eu guardo. Embora vocês o monopolizem de modo orgulhoso, chamando-o de nosso Deus, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. No original, o primeiro verbo é egnokate, de gnosco. O segundo é oida. Consequentemente, a menos que a transição de um verbo para outro seja meramente para variar, o que é improvável, o significado é o seguinte: vocês não aprenderam a reconhecê-lo, não se familiarizaram com ele, ainda que ele tenha se revelado a vocês, mas eu o conheço de forma intuitiva e direta, tendo estado na presença dele por toda a eternidade. É justo acrescentar, contudo, que os perversos judeus não possuíam nenhum nem outro tipo de conhecimento, e que Jesus possuía ambos, isto é, ele conhecia o Pai tanto intuitivamente como por experiência. Observe que por meio da sentença condicional, Jesus chama esses homens de mentirosos, abertamente. Isso já estava implícito em 8,44, veja o comentário ali. Quanto ao restante, as ideias contidas em 8,55 devem ser consideradas como repetição. Para vocês não o conhecem, veja os comentários sobre 7,28, etc. Para eu o conheço, veja o comentário de 7,29, etc. Para a sua palavra eu guardo, veja os comentários sobre 8,29, etc. Para o significado do verbo guardar, veja o comentário de 8,51. 56. Abraão, seu pai, ficou extremamente feliz por ver o meu dia, e ele o viu e se regozijou. Os judeus estavam se vangloriando do fato de Abraão ser o pai deles, 8,33, mas Jesus mostra que esta autocongratulação não é merecida. Abraão tinha um espírito totalmente diferente. Ele estaria indescritivelmente insatisfeito com eles, se tivessem nos dias dele, pois a atitude dele quanto a Cristo era completamente oposta, como declara Jesus. Abraão, seu pai, fisicamente sim, mas espiritualmente só na imaginação de vocês. Ficou extremamente feliz. Para o verbo usado, veja 5,35, Mateus 5,12, Lucas 1,47, Atos 2,26, 1 Pedro 1,68, Apocalipse 19,7. E observe sua associação com regozijar-se em algumas destas passagens, assim como em 8,56. Por ver o meu dia, ele ansiava por esse dia, esperando com ávida antecipação. E quando ele chegou, ele o viu e se regozijou. A explicação mais razoável dessas palavras nos parece ser a seguinte: Abraão se alegrou muito quando Deus lhe prometeu dar um filho. Mal podia esperar até a promessa se cumprir. Quando este dia feliz finalmente chegou para o homem centenário, a criança foi chamada de Isaque, isto é, riso, a promessa do nascimento daquele filho e também o cumprimento dessa promessa significava tudo para Abraão, pois havia não apenas muitas bênçãos temporais ligadas a ela, mas também a grande bênção espiritual a saber que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio desse nascimento. Terá Abraão compreendido em seus dias que o próprio Isaque não seria a esperança da humanidade, mas que o nascimento de Isaque pavimentaria o caminho para a vinda do verdadeiro Messias? Com certeza ele esperava confiantemente que Deus realizasse seus propósitos por meio de Isaque, pois quando Deus lhe ordenou que sacrificasse seu filho, ele estava plenamente convencido que a morte não teria a palavra final, mas que Deus ressuscitaria Isaque se necessário, Gênesis 22 e Hebreus 11, 17 ao 19. Então, por que seu coração estava tão cheio de alegria pelo nascimento de Isaque? Isaque era seu filho, filho de Sara, porém, havia alguma razão mais profunda? Sim, e era esta: Abraão interpretou a promessa divina, Gênesis 15, 4 ao 6, como significado que pela linhagem de Isaque finalmente viria o abençoado por meio de quem Deus abençoaria todas as nações. Assim como se declara especificamente em Hebreus 11:13, ele e outros antes e depois dele morreu na fé, não tendo recebido o cumprimento de as promessas, mas saudando-as de longe. Foi assim que Abraão viu o dia de Cristo e se regozijou.
Aceitamos esta explicação pelos seguintes motivos. Primeiro, ela se apoia na fundação sólida da tradição histórica inspirada a alegria de Abraão e de Sara, embora no caso dela a alegria estivesse misturada com o pecado. Pelo nascimento de Isaac é um fato bem conhecido. Há várias referências a isso. Gênesis 17:17, Gênesis 18:12 e Hebreus 11:17. Quem ouvisse as palavras de Jesus e estivesse familiarizado com a história de Abraão, naturalmente conectaria sua referência à alegria de Abraão com as passagens bem conhecidas de Gênesis 2. No Targum aramaico de Gênesis 17:17, a palavra hebraica riu é traduzida como regozijou-se. 3. Durante a antiga dispensação e ainda nos dias da permanência de Cristo na terra, havia uma expectativa messiânica. Isso é claramente ensinado na Escritura. Veja além de Hebreus 11:13, Gênesis 3:15, Deuteronômio 18:15, 2 Samuel 7:12 e etc. Quanto a maioria das referências dadas seja posterior a Abraão, quem negará a possibilidade que esta expectativa de um libertador pessoal já pudesse ter surgido no paraíso e pudesse certamente ter se alojado no coração de Abraão? Para a explicação que rejeitamos, veja a nota seguinte. 57. Os judeus, portanto, lhe disseram: você ainda não viveu 50 anos e viu Abraão? Com sua propensão mental materialista, terrena e literalista, os judeus não conseguiram compreender como poderia ter havido qualquer contato entre Abraão e Jesus. A ideia de ver e saudar de longe pela fé era, sem dúvida, estranha a eles. Ora, Jesus falava que Abraão o tinha visto o seu dia, portanto esperaríamos que eles dissessem: e Abraão viu você? E é exatamente assim que uma importante variante apresenta o texto. Essa variante pode ser a correta. Por outro lado, também pode ser um erro muito natural de um escriba, pelo fato de que o texto que o escriba copiava tinha uma pergunta em um formato inesperado. E você viu Abraão? Assim coloca com forte apoio textual a pergunta, embora exista algo surpreendente em seu formato, por ser explicada como resultado do seguinte raciocínio: se, como ele diz, Abraão o viu, então ele deve ter visto Abraão. Mas para ter visto Abraão, que viveu cerca de 2000 anos atrás, ele deve ser um homem muito velho de fato. Por isso, eles disseram: você ainda não viveu 50 anos e viu Abraão? Para suas mentes infiéis, era um absurdo que Jesus pudesse ter visto Abraão. Ora, ele nem tinha 40 anos, mas para serem bem generosos, eles vão até ainda não viveu não viveu 50 anos. Em todo caso, eles pensam: Jesus nunca poderia ter visto Abraão. A propósito, deve-se notar que a pergunta deles de incredulidade nada implica quanto à idade exata de Jesus ou quanto à sua aparência externa, como se ele aparentasse ter quase 50. 58. Jesus lhes disse: muito solenemente lhes asseguro, antes que Abraão nascesse, eu sou. Os judeus cometeram o erro de atribuir Jesus a uma existência meramente temporal. Eles viam apenas a manifestação histórica, não a pessoa externa, apenas o humano, não o divino. Jesus então reafirma sua essência eterna, atemporal e absoluta, quanto à cláusula introdutória. Muito solenemente lhes asseguro, seja o comentário sobre 1:51, o caráter apropriado desta cláusula fica bastante evidente, pois aqui é usada para introduzir uma verdade muito sublime. Em comparação com a transitória duração da vida de Abraão, veja Gênesis 25:7. Jesus apresenta o seu propósito presente atemporal para enfatizar este presente eterno. Jesus contrapõe um presente indicativo para se referir a si mesmo. Há um infinitivo auristo usado para indicar o nascimento de Abraão no tempo. Portanto, não é eu era, mas eu sou. Assim, o pensamento aqui transmitido não é apenas que a segunda pessoa sempre existe desde a eternidade, Colossenses 1:17. Embora isso esteja igualmente implícito, mas também que de forma muito definida, sua existência transcende o tempo. Ele é, pois, exaltado infinitamente acima de Abraão. Veja também o comentário sobre 1:18,
o eu sou aqui lembra o eu sou de 8:24, basicamente. O mesmo pensamento é expresso em ambas as passagens, a saber que Jesus é Deus. Além disso, o que ele declara aqui em 8:58 é sua resposta não apenas à declaração dos judeus, registrada em 8:57, mas também aquela encontrada em 8:53. 59. Então eles pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. A oposição a Jesus alcança aqui novas alturas. Os judeus não conseguem mais se conter nem refrear sua indignação colérica. Além disso, aparentemente entenderam a declaração de Cristo, 8:58, como uma blasfêmia horrível que devia ser punida com a morte por apedrejamento. É o versículo 59, né? Então eles pegaram pedras para atirarem nele. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. A oposição a Jesus alcança aqui novas alturas. Os judeus não conseguem mais se conter nem refrear sua indignação colérica. Além disso, aparentemente entenderam a declaração de Cristo 8:58 como uma blasfêmia horrível que devia ser punida com a morte por apedrejamento, Levíticos 24:16. Assim, eles correm a um lugar na enorme área do templo, ao qual ainda estavam em construção. Veja o comentário sobre 2:20. Há pedras por todo lugar. Eles as pegam para tirá-las em Jesus e assim matá-lo sem o devido processo legal ou julgamento pelo tribunal. Entretanto, nesse meio tempo, Jesus, sabendo, é claro, que o momento apropriado para entregar sua vida ainda não tinha chegado, se escondeu talvez em um grupo de amigos e saiu do templo. É provável que esta última sentença de 8:59 deve ser considerada como uma díades, de forma que o pensamento resultante seja assim: ele saiu secretamente do templo, escondido pela multidão. Veja o esboço no início do capítulo 7. O Filho de Deus exorta as multidões: eu sou a luz do mundo, seus inimigos estão dispostos a apedrejá-lo. Jesus revela mais uma verdade quem é ao exortar novamente a multidão no templo, líderes religiosos, hostis, fariseus, cidadãos de Jerusalém e alguns peregrinos restantes talvez. Essa seção contém, letra A, suas sublimes reivindicações e B, a reação deles nos versos 12 a 20. Temos o registro da reação dos fariseus. Alguns desses, sem dúvida, eram membros do Sinédrio. Nos versos 21 a 30, a atitude dos judeus é descrita com toda a probabilidade. No entanto, os termos fariseus e judeus se sobrepõem. Como parece evidente ao se comparar os versos 13, 20, 21 e 22, em geral, o termo judeus indica a hostil classe governante e seus seguidores. Neste grande grupo, é claro, havia muitos fariseus. Do verso 30 até o final do capítulo, trava-se uma conversa entre Jesus de um lado e muitos da multidão reunida de outro. Contudo, de modo geral, ainda estamos lidando com o mesmo grupo de pessoas. Observe a expressão judeus nos versos 48, 52 e 57. De fato, parece que a audiência no seu todo é a mesma por todo o capítulo, embora, é claro, nem todos respondam vocalmente às palavras de Jesus. A autorrevelação de Cristo, por um lado, e a reação da audiência, por outro, podem ser brevemente sumarizadas assim: Jesus, aquele que traz a luz, eu sou a luz do mundo, aquele que é confiável, meu testemunho certamente é verdadeiro, eu sou aquele que está dando testemunho de mim mesmo e aquele que dá testemunho a respeito de mim, a saber, aquele que me enviou o Pai, aquele que vai para o Pai, para onde estou indo, vocês não podem ir. O correto objeto da fé. Se vocês não creem que eu sou ele, vocês morrerão em seus pecados. Aquele enviado pelo Pai, aquele que me enviou, é verdadeiro, e tudo que tenho ouvido dele, essas coisas digo ao mundo. Os judeus. Primeiro, contradição direta. O seu testemunho não é verdadeiro. Segundo, insinuação difamadora. Onde está o seu Pai? Terceiro, sarcasmo escarnecedor. Ele não está indo se matar, não é? Quarto, desdém insolente. Você quem é? Quem é você? 5.
ignorância resultante de preconceito, eles não reconheceram que ele lhes falava do Pai. Jesus, o Filho do homem que seria levantado por eles. Quando vocês tiverem levantado o Filho do homem, então vocês saberão que eu sou ele, a verdade capaz de libertar os homens. Se vocês permanecerem em minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos e vocês conhecerão a verdade vos libertará, aquele que revela a Deus. Se vocês são filhos de Abraão, vocês estão fazendo as obras de Abraão, mas agora vocês estão procurando me matar, um homem que tem estado falando a vocês a verdade que ouvi de Deus, isto Abraão não fez, vocês estão fazendo as obras de seu pai. Aquele sem pecado, vocês são do seu pai o diabo, quem de vocês me convence de pecado? O príncipe da vida, eu não tenho um demônio, se alguém guardar a minha palavra, certamente nunca verá a morte. O deleite de Abraão, seu pai ficou extremamente feliz por ver o meu dia, e ele o viu e se regozijou. O Eterno, antes que o Abraão nascesse, eu sou. Os judeus. 6. Simples assentimento mental. Enquanto ele estava dizendo estas coisas, muitos creram nele. 7. Surpresa arrogante. Descendência de Abraão somos nós e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz, vocês serão livres? 8. Insinuação difamadora, novamente, e jactância cega. Não nascemos de fornicação, um pai temos nós e é Deus. 9. Abuso vulgar. Não estamos corretos em dizer você é samaritano e tem um demônio. 10. Infidelidade gritante. Agora sabemos que você tem um demônio a quem você está se fazendo. 11. Zombaria mordaz. Você ainda não viveu 50 anos e viu Abraão. 12. Violência aberta. Então eles pegaram pedras para atirarem nele. E terminou o comentário do capítulo 8 de João, de William Hendrickson.